Aula de hoje, aula de número 8, o fim de uma era. Nós vamos falar sobre os levitas, sobre o livro de Juízes e esse final desta chamada era tribal. Eu quero começar a aula de hoje examinando com vocês um mapa cronológico, aqueles nossos mapas que nós usamos, para você poder se situar um pouquinho mais na aula de hoje. Vamos ver o mapa, por favor. Coloca o nosso mapa cronológico. O anterior. Isso. Como nós estamos já estudando, nós temos aí a nossa linha do tempo. Nessa linha preta, nós temos aí a linha dos hebreus e, especificamente, nós temos esse período onde nós estamos estudando, o período da confederação das 12 tribos. Exatamente ali onde você está vendo, já que surge o rei Saul, em torno desses números não são precisos, tá? Em torno de 1030 antes da Era Comum, é exatamente nesse tempo que nós vamos estar estudando hoje, o final do período da confederação das 12 tribos, que seria a vida de Samuel. Mas antes, para nós entendermos tudo isso, nós vamos começar ensinando sobre os levitas. O ministério dos levitas, assim como no Antigo Testamento era necessário para que o ministério andasse bem, os levitas eram aqueles que se dispunham a servir. Serviam para montar, para desmontar o tabernáculo, organizavam as caravanas, carregavam os materiais sagrados, eles eram os servos. Com a entrada na Terra Prometida, a gente tem que entender isso, porque no tempo que eles estavam no deserto, eram aqueles que desmontavam tudo. Mas quando eles entram na Terra Prometida, com o fim da era nômade daquele povo, não é? Eles passam a ser, então, aqueles guardiães da lei. E eles eram aqueles que iriam fazer com que todo o povo conhecesse a lei e andasse na lei. Lembra como que era essa nação? Tente se lembrar novamente. Eram diversas tribos, um sistema tribal de reunião, ou de organização. O que eu chamo de sistema tribal? Quando eu chamo de sistema tribal, não estou falando de sistema primitivo, estou falando de sistema familiar. É isso. Era organizado por famílias, por clãs, e assim eles se organizavam ali na terra. Quando tinha guerra, convocava-se todos os homens iam para as guerras, voltavam, terminada a guerra, voltavam para suas casas e a vida continuava. Não havia um governo sobre eles, não havia uma máquina organizacional sobre eles, não havia necessidade que se pagassem impostos, porque não tinha máquina administrativa para sustentar, e toda a renda do que eles colhiam das suas plantações, já que eles tinham enormes espaços de terras, porque eram terras dadas a diversos clãs, né? Ou seja, terras grandes, que daria a fazer grandes plantios, todo aquele dinheiro era deles. Isso era organizado dessa maneira, mas o que fazia esse povo respeitar o direito do próximo? O que fazia esse povo ser justo, ser correto? É que todos tinham como organização a Constituição, ou seja, a lei do Senhor. Eles se submetiam àquela lei. E os levitas eram aqueles que faziam questão de que eles aprendessem a lei, relembrassem as leis. Os levitas eram imprescindíveis para que todo esse movimento desse certo, toda essa organização desse certo. Lembrando que o nome de levitas tem a ver com tribo de Levi, são os filhos da tribo de Levi. Das tribos que assumiram ali a terra prometida, a tribo de Levi era a única que não tinha um território somente deles. Eles tinham algumas cidades onde eles moravam, mas não propriamente uma região, porque o serviço deles era servir ao sacerdócio, servir ao ensino da lei, era para isso. Só foi uma pequena correção aqui, anacrônica, até porque eu vou tirá-la daquele tempo e trazer para os dias de hoje. Nos dias de hoje, se tem um negócio no meio evangélico, veio da década de 80 ou 90 para cá, mais na década de 90 para cá, uma mania de chamar os músicos da igreja de levita. Isso é um grande erro, porque nem todo levita era músico e nem todo músico era levita. Ponto, não é? Então,
o ministério de música vem a aparecer mais forte no meio dos levitas, já na época do Templo de Salomão, dali em diante. Antes disso, você não tem muito desse ministério de música. Você tem na época de Davi, que ele constituiu vários músicos. Davi é o cara que organizou a música e tudo mais. Ele é o cara que deu início a tudo isso. Mas essa mania que você tem hoje de chamar músico de levita, se fosse músico todo músico ser levita, então eram os músicos que tinham que limpar o salão de reunião, organizar a reunião da igreja. Eu vejo mais nisso o trabalho daqueles que cooperam em outras áreas da igreja com esse nome. Mas eu, como não gosto de usar essas simbologias, eu prefiro chamar cada um pela função que faz mesmo. Mas voltando aqui, na tribo de Levi, então, eles se dedicavam exclusivamente ao ensino. Haviam aqueles que nós chamávamos de levitas itinerantes, que era a maioria deles quando se assumiu ali na Terra Prometida. Para que o povo ficasse firme na lei do Senhor, os levitas fizeram o papel de ministérios itinerantes. Eles então se dedicavam completamente ao ministério. Eles não tinham posse, a não ser que fosse o que fosse herança de família ali, não é? E viviam do que o povo ofertasse para eles. Por quê? Eles tinham a sua cidade base, onde eles moravam, a casa onde eles moravam com a sua família, e esses homens normalmente saíam então de cidade em cidade, reunindo o povo da cidade, ensinando a lei, partia para outra cidade, reunia, julgava as causas daquela cidade diante da lei, porque eles conheciam muito a lei, finalmente iam para outra cidade, ensinavam a lei para o povo. Esses levitas, para você ter uma ideia, como eles só se dedicavam a isso e não tinham terra, agricultura, eles eram contados, na verdade, entre os mais pobres. E tanto que muitas vezes entre os mais pobres e os desamparados aparecem também ali o nome os levitas. Como a lei que organizava a nação era justa, então ela procurava fazer com que todas aquelas pessoas que eram pobres na nação, que não tinham nada para poder sobreviver, quase um miserável, que eles pudessem ter algo. E isso era ensinado em toda a nação, em todas as partes da nação. Em Deuteronômio 14, versículo 28 e 29, diz assim o texto: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham a comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Você vai vendo aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, como que era organizada até mesmo essa questão dos dízimos, só que como eu ainda vou tocar nesse ponto, eu falo nisso mais adiante. Mas você nota que isso era para ser separado, armazenado nas cidades, para que quando os levitas passassem por lá, eles tivessem recursos para seguir a sua seguir de cidade em cidade, para poderem se alimentar, para poder servir aquele povo e também para poder ajudar a sustentar as suas famílias. Assim também os órfãos e as viúvas que vivem na cidade, inclusive os refugiados, eles tinham um lugar onde eles pudessem ir buscar comida. A cidade proporcionava isso e cada cidade proporcionava dentro do seu território. Em Israel haviam as chamadas cidades levíticas e também elas tinham dentre essas cidades levíticas, que eram 48 ao todo, haviam 6 que eram as chamadas cidades de refúgio. Para nós entendermos isso um pouquinho mais, primeiro entendendo as cidades levíticas, o que eram? Alguns territórios, alguns terrenos, onde eram dados somente para os levitas morarem, onde eles teriam ali as famílias deles, que seria a base deles, e eles sairiam então de cidade em cidade e para lá retornariam. Era um lugar seguro. Ali também se tornaria, 6 delas também se tornaram cidade-refúgio. Para tentar te explicar o que era cidade-refúgio, deixe-me ler antes o texto e eu te explico na sequência. Diz assim em Números 35, versículos 6 e 7. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Outros textos explicam melhor esse ponto, já eu falo dele. Além disso, deem a eles outras 42 cidades, aos levitas,
Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. Explicando um pouquinho sobre as chamadas cidades refúgios, outros textos como Deuteronômio explica melhor do que esse texto aqui de Números. Mostra, por exemplo, ele dá até um exemplo. Suponhamos que você está cortando lenha juntamente com o seu amigo e o seu machado escapou e bateu na cabeça do outro e matou o outro. E você quer provar que você é inocente. Então você corre e foge para uma dessas cidades refúgio. Você teria 1 ano para provar a sua inocência. Então, para que não acontecesse das pessoas, olha, ele matou alguém, vamos linchar esse cara, vamos matar esse cara. Então ele tinha um lugar onde ele buscaria socorro para dizer, olha, eu sou inocente, julguem a minha causa, aconteceu tal e tal coisa. Enquanto ele fosse julgado ali, ele teria pelo menos 1 ano dentro daquela cidade como uma espécie de local para você se refugiar num momento como esse. Era para isso as cidades refúgios, para que não houvesse injustiça em Israel, de condenar, por exemplo, um inocente. Era isso. Então, as outras cidades levíticas, eram estritamente levíticas, eram cidades para eles estabelecerem a sua base familiar. Como eles não levavam nada, deixa eu te citar o porquê que é importante a gente aprender isso aqui. Jesus, quando começa o ministério dele, ele retoma a ideia desse período e ele reflete esse período na vida dos discípulos e também na vida da igreja primitiva. Por que a igreja primitiva repartia tudo quanto eles tinham? Por que os discípulos, Jesus fala, olha, não leve alforge, não leve recurso, não leve isso, não leve aquilo, né? Em cada cidade onde você for, mais adiante ele fala, inclusive a igreja primitiva fazia isso também, olha, digno é o obreiro do seu salário, quando você receber alguém, você precisa receber bem essas pessoas. A igreja era hospedeira, não é? Ensinava as pessoas a hospedarem. Por quê? Era essa ideia desses ministérios itinerantes dos levitas. Então, como eles não levavam nada, os dízimos eram para sustentar os custos destas viagens evangelísticas da lei, ou seja, que os levitas faziam. Alguns, eles nem local base tinham, eles se locomoviam o tempo todo, por isso alguns deles até viviam em extrema pobreza, porque eles não tinham nada, simplesmente eram grandes pregadores que saíam de cidade em cidade, ensinando a lei e ajudando o povo. Esse era o ministério deles, esse era o chamado deles. É aqui na Bíblia Sagrada, nesse momento, que dá uma orientação sobre o uso dos dízimos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O assunto de dízimo hoje em dia é um assunto muito controvertido, porque ele é difamado por causa de uns camaradas sem vergonha que aproveita da boa-fé do povo e fala de trízimo, né? Ó a invenção do indivíduo, que é 3 vezes o seu dízimo. É a invenção do indivíduo, né? Eles inventam coisa, né? Para captação de dinheiro de maneira nada confiável. Então essa questão dos dízimos ficou muito difamada nos nossos dias. Mas vamos entender lá atrás quando ele foi estabelecido e para que ele foi estabelecido. Primeira coisa, aquela nação só se sustentaria com o ensino da palavra. Se não houvesse o ensino da palavra, aquela nação ruiria. E foi o que aconteceu, nós estudamos isso na aula passada. Então, para sustentar esse ensino da palavra, nós tínhamos os pregadores itinerantes, que eram os levitas. E eles saíam de cidade em cidade ensinando o povo e ordenando o povo, organizando o povo e ministrando ao povo. Havia alguns deles que eram fixos, ou seja, havia alguns locais, não era igual nos tempos a partir do final do ministério de Davi e o início do reinado de Salomão, você tem ali uma fixação em Jerusalém. Mas antes disso, nós tínhamos vários locais de adoração em Israel, vários deles. Mais adiante você vai ver aqui através da vida de Samuel. E esses locais já eram locais fixos. Esses tinham os que eram levitas, mas fixos no local, que eram chamados sacerdotes. Os sacerdotes, então, eram aqueles que serviam nesses locais de reunião fixos. E os levitas eram ou auxiliares daqueles sacerdotes nesses locais fixos, ou esses itinerantes que iam de cidade em cidade. Tinham que sustentar esses homens, porque eles viviam especificamente para o ministério. Então o dízimo era para sustentar esse ministério. Além disso, haviam festas
e ajuntamentos para a unidade do povo. Era uma coisa linda de ver. Israel fazia 7 festas ao longo do ano, 7 grandes ajuntamentos onde o povo vinha de todos os lugares e se reunia, não é só em Jerusalém, Jerusalém é mais adiante que se centraliza em Jerusalém. Eles iam para esses locais. E nesses locais, cada um em uma região, eles faziam essas reuniões e ali todo o povo ficava junto. Tem uma das festas, por exemplo, que eu já citei aqui, as festas da cabana ou as festas dos tabernáculos, onde o povo ia para aqueles locais e ali moravam em tendas. Ficavam 7 dias morando em cabanas, em tendas, com a família, com tudo mais. Imagina a brincadeira que não era? Ficar numa barraca com os filhos, brincando. Logo pela manhã eles tinham grandes leituras de porções das Escrituras Sagradas. Essas festas eram para reunir o povo todo e harmonizar o povo na visão que era dada para eles de como eles deveriam viver. Ou seja, os princípios de vida, os princípios de respeito ao próximo, os princípios da palavra de Deus, de buscar o Senhor. Eles cantavam juntos, eles dançavam juntos, no final da noite, ao redor da fogueira, relembrando as histórias de Israel, porque eles não tinham livros naquele tempo, então ia-se de geração em geração, contando as histórias lá desde Abraão, Isaac, Jacó, a saída do povo do Egito. Eles iam relembrando essas histórias todas e memorizando assim a mente dos filhos, marcando a mente dos filhos com essas histórias. Então, essas festas também, a organização delas, o custo dessas organizações, também eram feitos com os dízimos. Outra coisa também, os dízimos também serviam como um fundo de assistência social para servir órfãos, viúvas, e isso sempre tinha que ser reabastecido. Tem até um mandamento de que a cada 3 anos isso tinha que ser um novo reabastecimento, porque isso era feito com colheitas anuais, não é? Eles tinham colheitas anuais ali, então a cada 3 anos isso era totalmente reabastecido. Enfim, algumas pessoas perguntam, por que essa prioridade de órfão, viúva? Eu queria que você entendesse o seguinte, a mulher ela era a propriedade do homem. Então ela não tinha ganho próprio, nada era dela. Quando esse homem morria, os bens desse homem iriam para a família dele, não para ela. Essa mulher ficaria completamente desamparada. Se essa mulher tivesse um filho, homem, este filho homem cuidaria de sua mãe. Mas aí você entende o desespero daquela viúva de Naim, que Jesus ressuscita o filho dela. Era o filho único que ela tinha e ela era viúva. E o filho morreu. Então, Jesus vai e ressuscita o menino. Então, o milagre tem até um brilho maior quando a gente entende isso. Nesse caso, a própria sociedade, o próprio vilarejo, tinha que sustentar essas viúvas. E também os órfãos, as crianças que perdiam seus pais na guerra, ou por uma invasão de estrangeiros, ou alguma outra situação. Então, esses dízimos eram também para sustentar os pobres daquela sociedade. Havia também... O dízimo era algo tão sério que havia todo um cerimonial na entrega. Esse cerimonial mostra o respeito que era feito na entrega dos dízimos. Muitas pessoas, quando vão ofertar, às vezes, ainda mais nós nos nossos dias, que é tudo eletrônico, não é? Vou dar aqui meu dízimo, enviei, tá bom, tá dado. Parece uma coisa assim, feita sem colocar o coração junto. E a Bíblia não ensina isso. Ela ensina até para você fazer um tempo de adoração a Deus quando você entrega o seu dízimo. Quando eu falo adoração, não é cantar, mas uma expressão de adoração para Deus. Eu queria ler um texto com vocês, é um texto longo, mas é um texto que normalmente as pessoas pulam, porque ele vai falar da entrega do dízimo. Mas eu gostaria que você visse como que era feito isso nesse período da história que nós estamos lendo. Claro, isso vem de Deuteronômio, porque nós estamos estudando a história deuteronomista. Então, dali em diante, a vivência do povo tinha essas práticas em cima do livro de Deuteronômio, que era a segunda lei. Quando fala lei, está se referindo não aos 10 mandamentos, mas ao Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio capítulo 26, de 1 a 15. Acompanhe essa longa leitura comigo e eu vou fazendo pequenas pausas para comentários aqui. Diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que Yahvé, o seu Deus, ou Yahvé Elohim, né? Só um detalhezinho importante, ao longo dos textos que eu vou ler hoje, você vai notar que no Antigo Testamento tem muito assim, o Senhor, o seu Deus. Se a gente for pegar ao pé da letra, seja como está escrito no original, está Yahvé Elohim.
Então, esse era o nome pelo qual eles conheciam a Deus. Eles juntavam esses dois nomes. Essas duas tradições, as tradições eloístas, que tinham experiência com Deus, chamando-o de Elohim, e as tradições javistas, as tradições que conheciam Deus como Javé ou como Yavé. Então, ele pega e junta esses dois nomes como Yavé e Elohim. Então, as Bíblias traduzem como Senhor, o seu Deus, e tudo isso está certo. Por isso, à medida que eu for lendo aqui, você vai ver que a gente troca Yavé, Elohim, Senhor, Senhor, o seu Deus, e daí por diante você vai ver ao longo do texto. Vou reler. Quando vocês tiverem entrado na terra que Yavé, Elohim, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que Yavé, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois, vocês deverão ir ao local que Yavé, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, Yavé Elohim, que vim para a terra que Yavé jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Eu vou continuar a leitura daqui a pouquinho, mas deixa eu explicar. Nota o cerimonial, o simbolismo forte por trás desse cerimonial. Ele pega os primeiros frutos, ou seja, os melhores frutos, vai levando e entrega ao sacerdote e faz essa declaração do Deus que deu aquela terra para ele. Olha, isso aqui é para gratidão ao meu Deus, pelo que ele me deu a terra pelo qual eu tenho esses frutos. Então tudo lá é dele. Eu só estou trazendo um pouco aqui do todo como um sinal de gratidão. O sacerdote pega aquela cesta e a coloca no altar. É por isso que quando nós fazemos nossos dízimos e ofertas, eu até falo, sim, fisicamente você está investindo, por exemplo, na carisma, nas coisas aqui, mas no coração você está entregando a Deus. É para Deus que você está dando, não é Deus que ia comer aqueles frutos. Quem comia aqueles frutos? Os sacerdotes, os levitas, as viúvas, os órfãos, eram pessoas que usufruíam daquilo. Mas para quem que você entregava? Para Deus. Então, quando nós entregamos nossos dízimos, é para Deus que nós estamos dando. E estamos dando de coração e dando o melhor. Continuando aqui a leitura a partir do versículo 5. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai Jacó, que é Jacó aqui que ele está se referindo, era um arameu errante. O que é isso? Alguém proveniente lá das terras de Arã, e ele era nômade, era isso. Ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Note uma coisa, no texto sempre eles se lembram dessa tal saída do Egito. Lembra que algumas aulas passadas eu disse para vocês, o Êxodo passa a ser a base, o centro de toda a teologia deles. O Êxodo passa a ser a referência de tudo que eles vão fazer lá adiante. Por exemplo, aqui mesmo eles lembram, olha, nós fomos escravos lá no Egito e o Senhor ouviu o nosso clamor e nos libertou lá do Egito. Esses que estão falando isso não estavam lá no Egito. Era já a terceira, quarta, quinta geração desse povo que tinha saído do Egito. Mas ele diz, nós, foram meus antepassados, foram os meus pais, foram os meus bisavós. Eles vão sempre se lembrar disso com honra. E dessa maneira eles nunca vão admitir ter escravos no meio deles, ou que qualquer um dos seus irmãos virem escravos, porque isso é o que o Egito faz, mas não é isso que se faz em Israel. Por isso que ele se torna o centro para essa convivência da nação. Versículo 8 agora. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra,
terra onde manam leite e mel. Mana, leite e mel significa que escorre, né? Tem abundância. Versículo 10. Agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Olha a atitude de entrega para com o dízimo. Uma atitude de prostrar diante de Deus, de adorar a Deus. Essa era a atitude. Continuando. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, ou seja, os refugiados, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. É importante a gente se lembrar disso, porque o que o texto está dizendo é o seguinte: isso que vocês estão dando não é seus, foi o Senhor que deu. É importante a gente saber disso, porque nós estamos num mundo tão capitalista que às vezes a gente acha que o dinheiro é nosso. Querido, não é só o dinheiro que não é seu. A tua casa não é sua. Teu carro não é seu. Não é só isso. Tua vida não é tua. Entende? Tua família não é tua. Tudo é de Deus. E aqui, o que Deus nos deu em abundância, a gente vai repartir com aqueles que não têm. Uma, para sustentar toda a obra, como eu disse. O segundo, sustentar os encontros, as reuniões, como você já viu aqui, que eram aqueles encontros que eles tinham anuais. Terceiro, suprir as necessidades dos mais necessitados que haviam entre eles. E isso você faz em adoração a Deus. Uma forma de adorar a Deus é essa. Então você adora a Deus quando você reparte um pouco do que você tem. Essa que é a ideia aqui do texto. Versículo 12. Quando vocês tiverem separado o dízimo de tudo quando produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ou refugiado, né? Ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Essa daqui é uma instrução para os sacerdotes, tá? Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Os levitas, então, uma vez sustentados pelo próprio povo que dava esse suporte, esse sustento, nota-se que nós estudamos isso na aula passada, na verdade, quando o povo parou de contribuir dessa maneira, foi que caiu o sistema, né? Porque aí os levitas não tinham mais recursos para sair de cidade em cidade. E porque eles não tinham mais recursos para sair de cidade em cidade, eles tiveram que voltar-se, porque eles tinham família, voltar para sua terra e eles mesmos tentarem se virar, plantando e colhendo, e a agricultura deles, e deixaram de ensinar a lei do Senhor. Deixaram de ensinar a lei do Senhor. Quando virou a geração, a própria geração já não conhecia mais da lei do Senhor. Se afastaram para outros deuses, outras doutrinas, outras maneiras de caminhar, outra política social. E aí, fome no meio do povo, começou a ter roubo, começou a ter assalto, começou povos vizinhos invadirem alguns territórios deles. Eles não se uniam mais porque era cada um por si. E assim, Israel perdeu esse momento lindo que eles viveram, porque se afastaram da lei do Senhor. Em Deuteronômio 31, de 9 em diante, diz assim: Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, ou seja, levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, só um instantezinho, importante, eu pulei um momento aqui no versículo anterior, quando fala, Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, ou seja, aos levitas, ele deu. O que significa que os levitas agora eram os detentores dessa lei. Então, boa parte dos textos de Deuteronômio que você tem, na verdade, são escritos pelos levitas. Muitos textos da história deuteronômica, né, de toda essa história deuteronomista,
ela vem do Reino do Norte, dos levitas do Reino do Norte. Mais adiante você vai estudar isso comigo quando a gente vai lá na época do rei Ezequias, do rei Josias, quando eles encontram novamente a lei do Senhor. Né? Quando isso acontece, é porque os levitas que restaram continuaram tomando esse cuidado com a lei. Então, muito das tradições que nós temos, desde Deuteronômio até o livro de 2 Reis, são tradições que vêm através dos levitas. Versículo 10 diz assim: E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, o ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, Yahvé Elohim, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Até aí. Você nota então que Moisés foi quem estabeleceu essa lei, deu essa lei aos levitas, o que eles fizeram, deram continuidade à pregação dessa lei e à explicação da lei que vai compor o livro de Deuteronômio inteiro. E então eles saíam de cidade em cidade ensinando isso e faziam essas festas da cabana. A cada 7 anos, cancelava-se as dívidas de todos, para que todo mundo pudesse recomeçar economicamente. Que nação maravilhosa, não é? Que nação maravilhosa, organizada, equalitária, todo mundo tem a chance de crescer. E o texto bíblico várias vezes fala, para que não haja um pobre no meio de vocês. Então, para que tudo isso funcionasse, era imprescindível que esse povo fosse firme na lei do Senhor. Uma pausa aqui para você entender algo. Percebe isso no Novo Testamento? Na primeira narrativa da vida da igreja do Novo Testamento, que é Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Primeira narrativa que mostra como a igreja vivia. Primeira frase que fala e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam no ensino dos apóstolos. Ou, se você quiser, na língua grega, e perseveravam no didaquê dos apóstolos. A importância desse ensino constante. Então, os apóstolos tinham essa função de se reunir com o povo, ensinar a palavra, ensinar a palavra, ensinar a palavra, ensinar a palavra. Tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, iriam agora repartir com esse povo. Por quê? Para que a igreja vivesse como ela viveu, era imprescindível que todos estivessem firmados na palavra de Deus. Por isso que uma das coisas que hoje, nos nossos dias, está estragando a igreja, derrotando a igreja e fazendo muitas vezes a igreja passar vergonha, como a gente passa, principalmente nos meios de comunicação ou questões sociais, é porque a igreja está se afastando da palavra de Deus, não está praticando a palavra de Deus, não se ensina a palavra de Deus. Colocam-se pessoas na liderança que não conhecem a Bíblia Sagrada, pessoas que simplesmente sabem falar no microfone, fala bem, é uma pessoa animada, né, que sabe contar piada, ou se não que sabe ser emotivo, e isso tudo já basta, mas não ensina as Escrituras, não fundamenta o povo nas Escrituras, e aí sem esse fundamento da doutrina dos apóstolos, a casa cai. A casa cai. E tem essas ruínas todas da igreja que a gente vê por aí, ou uma coisa amorfa, né? Uma situação assim que você nem sabe se é igreja ou não é, em algumas situações, por falta de ensino da palavra de Deus. É muito importante nós entendermos que os levitas, antes da gente chegar lá no Novo Testamento, né, na história, lá no Novo Testamento, e se tornar um modelo para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, antes disso, ainda lá nos tempos do Antigo Testamento, eles são um modelo para os profetas. Os profetas, da mesma maneira como agiam os levitas, é assim que os profetas vão agir depois. É provável que o ministério dos profetas tenha sido inspirado em cima desta ação dos levitas
no passado. É claro, o ministério dos profetas é posterior a esse momento que nós estamos, tá? Da história. Mas, por exemplo, quando você lê Elias e Eliseu, já leu as histórias de Elias e Eliseu? Estão um pouco adiante aí na sua Bíblia, nos livros de Reis. 1 Reis capítulo 17, aparece ali o Elias, muito forte no 19, e vai seguindo Elias e Eliseu até o início de 2 Reis, quando você vai ver a sequência, né? Elias e depois o seu sucessor, que é o Eliseu. O modo deles viverem, o modo deles agirem, o modo que eles saíam de cidade em cidade, esta maneira como Elias e Eliseu agiram, era a maneira como os levitas agiam nesse tempo da confederação das 12 tribos de Israel, nesse tempo tribal do povo de Israel. Então, os profetas tinham essa atitude itinerante, da mesma forma os levitas também, né, tinham essa atitude itinerante. Era esse o ministério pastoral, não é? O ministério pastoral, nesse sentido, era esse ministério tentando tornar concreta, prática, a lei e a justiça na vida das pessoas. Como nós já vimos, de tempo em tempo, faziam-se festas. Como nesse texto que nós lemos, nessas festas era relida a lei. Você vê isso, por exemplo, quando eles voltam, né, do cativeiro babilônico, que eles se reúnem ali diante de Esdras, no livro de Esdras, conta isso. Esdras sobe num púlpito improvisado e começa a ler a lei para todo mundo. E depois os levitas sentam em grupos com as pessoas e explicam a lei que fora lida pelo sacerdote, no caso, que teria sido Esdras. É muito lindo isso, essas imagens ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, como nós já vimos aqui, eles faziam essas festas para esse povo renovar a aliança, renovar aquele compromisso com Deus. Por isso que são importantes, sim, as nossas reuniões, os nossos cultos, os momentos que a gente se reúne como igreja para ouvir a lei do Senhor. Mesmo nesse tempo que nós estamos aqui afastados de pandemia e tudo mais, tem um momento, querido, que você tem que reservar e falar, chega, como esse agora que você está fazendo. Para tudo, não vou ver repórter, não vou conversar com ninguém. Alguém me ligou agora, querido, estou ocupado, estou numa aula, não posso te atender, eu retorno para você depois. Para dedicar um tempo, sabe? Para estudar as Escrituras, renovar o coração, conhecer a lei do Senhor e tornar esse ensino na nossa vida algo prático, não só teórico, mas prático, meditar nisso, e isso é muito importante para a vida da gente, para que dê certo a nossa vida também. Muito bem. Seguindo o nosso ensino, entramos para dentro do livro dos Juízes. Foi o livro que nós terminamos a leitura na aula passada. O período dos Juízes, para a gente entender, havia um ideal de Deus para aquela nação que estava ali se formando. E eles viveram um bom tempo dirigidos exclusivamente pela lei do Senhor, sem governo. Mas, como nós lemos no livro de Juízes, inclusive terminamos a aula passada lendo esse texto, tudo isso veio abaixo. E aí nós estudamos o porquê ruiu toda essa coisa linda que eles tinham experimentado diante de Deus. Nesse período dos Juízes, que não foi um período tão tranquilo assim, houveram diversas disputas de domínios regionais, exatamente quando o povo deixava de ouvir a lei do Senhor. Tinham disputas, tem aquela disputa, por exemplo, tem uma dos efraimitas contra os gileaditas, não é? Tem aquela história de Jefté nessa história toda. Alguns outros líderes, a gente geralmente conhece mais os grandes líderes de juízes, tá? Juízes, líderes, a mesma coisa. Nós nos focamos mais em Sansão, ou Jefté, ou Gideão, né? Que são os juízes mais famosos, vamos dizer assim. O último deles é o mais famoso de todos, que é Samuel. Mas nós tivemos outros, como Ibsã, Elon, Abdon, né? Lá em Juízes capítulo 12, versículo 7, citam esses homens. E aí, conforme vão contando essas histórias, surgem diversas lendas. Lenda agora vista como algo positivo.
histórias que nos revelam virtudes, por isso que contam essas histórias. A história de Gideão, por exemplo, é uma história maravilhosa, porque um cara tímido, de uma família pobre, da menor tribo que tinha em Israel, Deus escolhe aquele cara para liderar um exército e vencer os inimigos. E aí no meio do caminho Deus vai dispensando gente, e ele chega com 300 lá, né, para lutarem contra esse pessoal todo. E na verdade Deus deu uma estratégia para eles e venceram aquela guerra dessa maneira. Foi linda a história ali de Gideão. É uma lenda no sentido positivo da palavra, ou seja, é uma história que ela tem que ser contada e recontada porque ela nos lembram virtudes ou ações de Deus, elas nos trazem lições maravilhosas. Há um texto nas Escrituras que ele é repetido diversas vezes no livro de Juízes. É claro que quem está escrevendo posteriormente. E dá para notar que esta pessoa que escreveu tinha em mente assim uma atitude mais monarquista, não é? Ele acreditava mais na monarquia, por isso ele achava que a solução seria ter um rei. E aqui Juízes, capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1 e 21, 25 diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Finalmente, nessa história toda, aparece um sacerdote como juiz. Na verdade, apareceram dois assim, mas nós vamos se fixar mais em um do que em outro, que é o Samuel. Vamos começar lendo um pouquinho a história de Samuel e depois eu vou citar um pouco também sobre Eli, que antecedeu Samuel. Lendo um pouquinho a história de Samuel para a gente compreender que foi o último dos juízes que governou o povo dentro dessa estrutura, sendo depois substituído pela monarquia em Israel. Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 20, eu vou ler vou pular alguns versículos, mas ainda assim se torna uma leitura longa. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Eucana é o nome do pai do Samuel. Todos esses anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Note um detalhezinho. Ele subia para sacrificar aonde? Em Siló. Interessante, não fala em Jerusalém. Não é? Essa história de Jerusalém ser o único lugar, o lugar onde todo mundo tinha que ir, onde as festas tinham que ser em Jerusalém, é uma coisa que vem com a monarquia. E eu quero te mostrar sempre que tem esse outro lado da questão. Enquanto que você vai ver vários textos da Bíblia que defendem que Jerusalém é a cidade de Deus, é lá que tem a casa de Deus, você vai ver que vários textos de profetas e de levitas que já não concordam com isso. Eles mostram que haviam diversos outros locais onde também se adorava a Deus. Nesse caso aqui você mesmo está vendo, Siló era um deles, tinham vários. Versículo 9 diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana, que era a esposa do Eucana, se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Senhor, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Tudo que ela queria era isso, ela queria ter um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ele era o sacerdote na época. Tá? Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz,
Então Eli pensou que ela estava embriagada. Esse cara era muito insensível, esse tal de Eli. Continuando. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana foi muito humilde em responder da seguinte forma. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a sua serva mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli, o texto não fala mais assim, sem graça, respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. E então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. A palavra Samuel assemelha-se na palavra hebraica, seria assim, o Senhor ouviu, né? El, de Elohim, né? Então, Samuel, então você junta aqui Deus, Deus ouviu, seria essa a ideia. Samuel é um desses poucos personagens que aparecem na Bíblia como gente especial, porque são poucas pessoas na Bíblia que é narrado desde a infância. Você tem assim João Batista, você tem Jesus, tem uma citação leve sobre Jeremias, você tem Sansão e você tem Samuel. E Samuel tem um acréscimo aqui interessante. Ele foi pedido a Deus por sua mãe em oração. Ele foi Samuel vivo, significava já que Deus responde oração. Essa é a ideia. E aqui que nós, para entendermos melhor esse momento, precisamos rever a história de Ana. Na história que nós lemos, nós sabemos que Ana não podia ter filhos. Mas Ana sabia que Deus podia mudar aquela situação, por isso ela orou. Eu fico pensando no menino que, novinho de idade, ele ouviu a sua mãe dizer para o sacerdote Eli, lá em 1 Samuel 1:27, que diz assim, este menino, era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Imagina isso na mente do menino. O menino cresceu dizendo assim, eu sou a resposta de oração. O Deus da minha mãe, ele responde oração. Afinal, eu existo, e minha mãe não podia ter filho e eu existo. Esse menino cresceu sabendo que Deus responde orações, que nós podemos falar com Ele, que nós podemos pedir coisas para Ele e Ele nos atende. Deixe-me fazer um parêntese aqui agora e falar com você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. O que nós estamos construindo na vida e na mente dos nossos filhos? Eu estou falando aqui dentro de casa. O que nós estamos construindo na vida dos nossos filhos? Esse texto aqui ele é fundamental para a gente compreender a sequência na vida do Samuel. Anos mais tarde, quando Samuel ainda era um menino, Deus chamou ele. E foi interessante porque Samuel estava dormindo lá, porque a mãe dedicou ele ao Senhor e deu para ele ser um servo do Eli. Era isso. Ele ia servir o Eli, ele ia ser ali um servente para o Eli. Era comum naquele tempo os moços, né, servirem sacerdotes dessa maneira. E aí, porque haviam muitos serviços do templo para serem feitos e tudo mais, então Samuel estava dedicado dessa maneira. O interessante é que Samuel um dia estava dormindo e ele escuta uma voz chamando o nome dele. Ele correu lá no Eli e falou, Eli, você me chamou? Ele falou, não, eu não te chamei, pode voltar a dormir. Samuel voltou a dormir, daqui a pouco escuta chamando novamente. Ele vai por Eli novamente e fala, Eli, eu ouvi me chamar, chamaram pelo meu nome, foi você? Ou ele fala, Samuel, não fui eu, mas se te chamar de novo, é o Senhor. Então você fala, pode falar que eu estou ouvindo.
1 Samuel 3, versículo 10 diz assim: o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o seu servo está ouvindo. É daqui que vem a ideia, fala que eu te escuto. Ele sabia que aquele Deus que falava com ele era o mesmo Deus que o havia dado para sua mãe. O Deus que era o autor do milagre que deu origem na própria vida dele. Percebe essa relação de Samuel com Deus? Mais ou menos assim, Deus, a minha mãe conhecia o Senhor, ela falava com o Senhor. Então eu também quero conhecer, então pode falar que eu quero ouvir. Eu também quero ter essa relação com o Senhor. Por isso que eu quero aqui falar com você, o que é que nós estamos construindo na vida dos nossos filhos? O que nós estamos passando para eles? Você sabe que alguns filhos não querem mais saber de igreja por culpa dos pais que ficavam falando de problema de igreja dentro de casa. Não estou dizendo que todos os filhos são assim, mas alguns casos são. Porque às vezes ficava levando o problema da igreja para dentro de casa, sempre falando de igreja dentro de casa, e essa pessoa começou a achar a igreja uma coisa muito chata. Nesse ponto eu quero aqui elogiar pessoas maravilhosas que foram na minha vida, que foi seu Manuel Rocha e Dona Irene, né? Meu pai e minha mãe. Porque é interessante, eles eram diáconos de igreja, foram zeladores de igreja, fundadores da igreja, a igreja era praticamente do outro lado da rua da minha casa, enfim, tinha uma relação muito forte ali com a vida da igreja em si. Você acha que não dava problema na igreja? Você acha que eles não sabiam de problema da vida de irmãos e da igreja? Pois é, em casa, não. Não se falava nada disso, tanto que eu cresci apaixonado pela igreja. Eu sempre gostei de igreja na minha vida, eu achava a igreja um negócio muito legal, porque meu pai e minha mãe gostavam da igreja, então eles estavam todo domingo lá, se dedicavam ao Senhor, domingo era separado para aquilo, e ele não admitia outra coisa a não ser isso. Então, meus pais não falavam mal dos pastores, tanto que eu tinha maior admiração pelos pastores. E o dia que o pastor ia almoçar na nossa casa, então, aquele dia era sagrado, sacrossanto, maravilhoso, porque eu admirava aqueles homens que os meus pais admiravam. Então, o que você passa para os seus filhos? Não estou falando só com relação à vida da igreja. Alguns filhos não amam seus avós porque os pais criticavam muito a sua própria família para os filhos. Então, essas coisas você marca. Por exemplo, tem filhos que não gostam da escola. Por quê? No primeiro problema que tiveram com o professor, chegando em casa contaram para a mãe ou para o pai e os pais falaram assim: professor é assim mesmo, faz de conta que você não ouviu nada e deixa para lá, esses caras não sabem de nada. Pronto. Você desqualificou aquela pessoa que deveria ser um herói, uma direção, uma coluna de direção para a vida dos seus filhos. Queridos, pense bem na educação que vocês dão para os seus filhos, porque os nossos filhos são a nossa semente, nossos filhos são a continuação da nossa história. Nossa história não termina com a gente, ela continua na vida dos nossos filhos. Então, é importante que os nossos filhos sejam esses homens e mulheres que vão também ouvir a Deus. Aqui eu estou relacionando com o texto do profeta Samuel. A mãe buscou a Deus e se impressionou tanto o filho que fez esse rapaz ser tão dedicado a Deus como ele era. Voltando aqui a falar da gente, como é que nós podemos formar nossos filhos para serem homens e mulheres de bom caráter? Caráter, querido, a gente passa para os nossos filhos pelo nosso comportamento. Aliás, meu pastor me ensinava, um dos meus pastores, Walter de Lima Filho, ensinava uma coisa interessante. Ele usava uma expressão diferente, ele falava transferência de espírito. Aqui não está falando de demônio, nada disso. De atitude, a palavra espírito como atitude. Ele falava o seguinte, que você passa aquilo que você é. Não adianta você ficar com blá, 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 se você de fato é outra coisa. Ele até fala, por exemplo, para pregadores, ele falou, se o cara é orgulhoso e prega sobre humildade, o povo vai sair dali orgulhoso de ser humilde. Por quê? Eles vão receber um ensino, mas junto com o ensino vem o espírito daquela pessoa, a atitude daquela pessoa. Isso é que eu chamo a nossa formação de caráter na vida dos nossos filhos. Não adianta você falar para o seu filho ser bondoso quando você não é bondoso.
Não adianta você falar para o seu filho que tem que ser misericordioso quando você não é misericordioso. Não adianta você falar para o seu filho que ele precisa servir a Deus, precisa amar a igreja, quando você não faz isso. Então, como é que nós vamos poder acabar com a corrupção no nosso país, com a ignorância que existe no nosso país nas questões políticas? Nós sendo bem informados e vivendo sem a corrupção, vivendo de maneira correta, a maneira como você dirige, ensina seus filhos, porque se você é do tipo que acelera em cima de pedestre, você está falando que você é uma raça superior e que os outros que são pedestres são inferiores a você. Você está ensinando mau caráter para o seu filho. Quando você dá jeitinho nas coisas, inclusive quando você dá jeitinho para livrar seu filho, sabe, jeitinho para livrar o filho, paga uma propina para livrar o seu filho, faz alguma coisa para livrar o seu filho, você é corrupto e está ensinando o seu filho a ser corrupto. É isso que acontece. Então, queridos, nós temos que pensar que geração de cristãos nós vamos gerar, né, que nós vamos gerir e gerar a partir daquilo que a gente faz em casa com os nossos filhos. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser gente que ama a Deus e que ama o próximo. Como? Amando a Deus e amando o próximo. Então nossos filhos vão ser pessoas, claro, cientistas, médicos, técnicos, artistas, professores, escritores, filósofos, artesãos, mas gente que vai ter consciência do sofrimento humano, porque você se preocupa com os que estão sofrendo. E ele vai aprender a doar a sua vida como médico, como artista, como professor, como escritor, como que for. Ele vai doar a sua vida de modo a tentar minimizar o sofrimento dessas outras pessoas. Gente que viverá mais para os outros do que para si mesmo. Como que eles vão aprender isso? Olhando na vida da gente o que a gente faz. Então, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte para que surja essa geração. Na verdade, a matéria-prima nós já temos, são os nossos filhos e as nossas filhas. E como é que nós vamos trabalhar isso neles? Nós precisamos trabalhar isso na vida deles, pelo exemplo da nossa fé, como Ana fez. É interessante notar que na Bíblia, filho, é interessante, quando chega no Novo Testamento, filho não se refere só aos da família. Porque você vai ver no Novo Testamento vários solteiros, ou seja, gente sem filho. Jesus não teve filhos. Paulo não temos narrativa de seus filhos. Timóteo, Tito. Nós temos aí diversos homens que você não vê filhos na vida deles. Mas é interessante que Paulo chama Timóteo de filho. Ou seja, qual é o impacto que você está gerando nas outras pessoas que surgem na sua vida, filhos na fé? Então, seus filhos na fé precisam ser discipulados no reino de Deus, não através somente de lições, ensinos e regrinhas. Não é assim que se discipula, é pela maneira como você vive, pela maneira como você é, quando você passa do seu caráter, quando você passa da vida que você tem com Deus. Nessa história aqui aparece um tal de sacerdote Eli. Eli é o sacerdote antecessor a Samuel. É este homem que já estava sem ouvir direito, não ouvia mais a Deus, não é? É esse homem que estava longe de Deus, é esse homem que mal interpretou a mãe do Samuel, Ana. Ele já era um homem insensível para Deus. Ele chegou a interpretar que a Ana tivesse embriagado, um homem completamente insensível quando a mulher estava derramando o coração dela diante de Deus. E foi esse homem que deixou uma coisa acontecer que não poderia acontecer. Lá em 1 Samuel 3, de 1 a 10, eu só estou aqui citando o texto para você, conta que ele, no tempo em que deixou a lâmpada, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, a lâmpada não poderia apagar. Tem uma ordem dada lá por Moisés, que a lâmpada é o candelabro, sabe o candelabro? Aquele com 7 hastes, né? 3 de cada lado e a central, né? Então, a menorá, o castiçal ou o candelabro não poderia apagar. E era a função do sacerdote sempre estar ali ajudando, mantendo aquilo aceso, porque aquilo representava o Espírito Santo. Era isso que representava aquele candelabro. E o camarada deixou apagar. Gente, é igual, sabe, tocha olímpica que não pode apagar? Ok, esse camarada deixou apagar uma coisa que estava acesa há anos. Eu estou supondo aqui, algo em torno talvez de uns 250, quase 300 anos, que não se apagava essa chama. E ele deixou apagar. O texto ainda completa dizendo que raramente o Senhor falava.
e as visões não eram frequentes. Tanto que, quando Deus fala, quem que ouviu Deus falando? Samuel. E Eli? Eli sabia que era Deus falando, mas não estava ouvindo Deus falar. Tem muita gente assim hoje. Inclusive gente envolvida no ministério. Já se acostumou tanto com o ministério, com a igreja, que não ouve mais a Deus. Aliás, um monte de cristão também já deixou essa lâmpada se apagar na sua vida. Algumas coisas ele até reconhece. Oh, é o Senhor, mas ele mesmo não está ouvindo. Esse era Eli. Os filhos de Eli, então, meu Deus do céu, eles são chamados de filhos de Belial. O que é filho de Belial? Filho do capeta. Era assim que eram chamados os filhos de Eli, que eram também sacerdotes ali junto com Eli. Então, naquele tempo, para você ter uma ideia, o nome de uma criança era dado baseado na experiência de vida que seus pais tinham no tempo do seu nascimento. Samuel significa o quê? Deus ouve. E os filhos de Eli? Ofni significa aquele que bate em alguém. E Finéias, boca de serpente. Eu não sei se teve uma briga ali do casal, sabe? Bate alguém, boca de serpente, né? Tem uma briga de marido e mulher. E é daí que sai o nome dos filhos. Uma coisa muito estranha. Seus filhos são mal vistos por todo Israel. E tem mais. Tem uma guerra contra os filisteus. Eles vão junto com o exército e levam a Arca da Aliança. Os filisteus vencem a guerra e sequestram a Arca da Aliança. Quando os líderes perdem o seu coração abrasado para o Senhor, deixa que a lâmpada se apague, quando os líderes ficam distantes de Deus, a igreja perde a glória de Deus que existe sobre ela. E isso que acontece faz com que a igreja, igual eles perderam a Arca da Aliança, a igreja perde isso. Houve um alerta de um profeta sobre ele, ele não ouviu. Outro alerta foi quando Deus chamou Samuel e não chamou ele. Deus chamou foi Samuel e não Eli. Depois da guerra, que os filhos morreram na guerra, a arca foi levada, vem um rapaz contar o acontecimento, que é fugitivo da guerra. Eli já era velho, estava sentado numa cadeira, ouve essa notícia. Ele cai para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua nora, que ia dar luz a um dos filhos, a um filho, ao ouvir a notícia, entra em processo de parto. Ela não suporta as dores de parto e ela morre. Mas antes de morrer ainda, ela deu nome na criança. E a criança se chamaria Icabode, que significa não há mais glória em Israel. Foi-se a glória de Israel. Momento horrível. E é nesse momento que Samuel tem que assumir o governo no lugar. Samuel era jovem, não mais um menino aqui, já era jovem, já mais amadurecido. Ele se torna juiz, ele se torna o que iria liderar essa nação, e ele faz isso muito bem feito. Várias vezes os filisteus saem contra Israel e ele tem vitória. É naquele momento que ele chama aquele lugar Pedra de Ajuda, Ebenezer, como diz em 1 Samuel 7:12, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí eles libertaram várias cidades que estavam sendo oprimidas e tiveram paz. E Samuel saía de cidade em cidade, principalmente nesses principais lugares onde se havia locais de adoração a Deus, e nesses locais Samuel ficava ali ministrando com aquelas pessoas e tinha um tempo ali com essas pessoas. E isso ele fazia todo ano. 1 Samuel capítulo 7, versículo 15 ao 17 diz assim: Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Importante notar isso, mais adiante quando nós estudarmos no período da monarquia, você vai ver que eu vou bater muito nesse ponto de que Jerusalém não era o único local de adoração, mas que os judaítas, né, os judeus do sul, tentaram forçar isso e ganharam, conseguiram forçar que Jerusalém seria o único lugar de adoração. Mas você vê aqui mesmo que Samuel
tinha ali Ramá, Betel, Gilgal e Mispá, eram outros lugares também de adoração. Vários lugares assim haviam por todo Israel. Samuel envelheceu e o povo pede um rei. Esse assunto nós vamos tratar na próxima aula. E o motivo que o povo pede um rei é porque Samuel envelhecendo, eles queriam um outro herói. E o povo geralmente é assim, sempre em busca de seus heróis. Querem resolver a situação com um herói. Se decepcionam com um e já ficam à procura de outro. Você vê muito isso em épocas de eleição aqui no Brasil, é igualzinho. A gente sempre achando que o próximo vai resolver tudo. E o povo, de ignorância em ignorância, vão cada vez mais se afundando, como foi se afundando esse povo aqui também. Então, essa busca por heróis fez com que eles quisessem agora um herói ainda mais forte. Eles queriam um rei, como todas as outras nações. Mas isso aqui é assunto da próxima aula. Vou terminar ainda lendo alguns textos com vocês. 1 Samuel 12, nós vamos ver daqui em diante o final da vida de Samuel, que serve como um exemplo para nós, e nós encerraremos nossa aula. 1 Samuel 12, de 1 a 4, diz assim: Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Isso você vai ver na próxima aula. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se eu tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Que legado você vai deixar para as pessoas que conviveram com você? Olha o que Samuel deixou. Samuel falou: eu governei vocês, eu fui desonesto, eu roubei dinheiro, eu fiz alguma coisa aqui que foi ilegal. Se foi, denunciem agora. E todo mundo disse: não temos nada o que falar contra o seu caráter. Eu te pergunto, meu querido, que legado nós vamos deixar? Não só para os nossos filhos, mas para as pessoas que conviveram conosco. Do que as pessoas irão se lembrar de nós? Muito importante isso. Qual é o legado que vamos deixar? 1 Samuel 12, de 21 a 24, terminando, diz assim: não se desviem, últimos conselhos de Samuel ali para o povo, não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Que texto lindo, não? Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Samuel foi um líder que serviu a Deus do começo até o fim. E a nossa oração é que Deus nos levante gente de bom caráter, líderes na nossa nação que sejam sérios com Deus. Eu me refiro no meio da igreja. Sérios com Deus. Que sirva o Senhor dessa maneira como nós estamos vendo que Samuel serviu. Gente que ao deixar a sua história, deixa um legado, uma história, uma marca na história. De alguém que andou com Deus, que serviu a Deus, que incentivou o povo, que levou o povo para perto de Deus e que não abandonou os caminhos do Senhor. É muito importante isso. Que Deus faça assim na minha vida, na tua vida, na nossa família, na sua família. Que Deus faça isso na nossa história, no nosso ministério, na nossa comunidade, na Carisma. E que Deus faça também nas igrejas com as quais nos relacionamos, com todos os nossos irmãos que nos ouvem. Esse é o meu desejo. Que Deus levante no meio de todos nós, homens e mulheres maduros, que deixem um legado e uma história para que os nossos filhos e os nossos netos tenham do que se lembrar desse tempo, dizendo: conheci gente que amava Deus e que andava com Deus. Seja assim na minha vida, seja assim na tua também. Que Deus abençoe a tua vida.
Voltando aqui com as nossas perguntas de hoje, aqui algumas delas já foram respondidas ao longo do nosso ensino. Claro que a pessoa se antecipou, já mandou e ao longo do ensino já apareceu. Juliane Brandão me perguntou sobre o que eram as cidades para acolher o homicida. Isso já foi respondido ao longo do ensinamento. O Ricardo também fala sobre por que tem muitos ministérios que chamam músicos e levitas. Eu também citei isso já no ensino de hoje. No caso daqueles, a Priscila Machado da Inês pergunta, no caso daqueles que iam para cidades refúgio para aguardar o julgamento e provar sua inocência ou não, quem fazia esses julgamentos eram os próprios levitas? Sim, eram eles que faziam isso. Eles julgavam o povo de acordo com a lei, não é? E mais adiante você vai notar que tem outra função que faz isso, sendo o juiz. Depois passam a ser os reis que fazem esses julgamentos, mas em alguns lugares haviam também esses setores menores onde julgavam o povo, mas sempre eram os levitas. Cleiton Nunes, você tem várias perguntas, eu vou tentar respondê-las de uma vez. Anésio, por que Paulo apóstolo não cita o dízimo em suas cartas? Provavelmente porque já era uma prática da igreja. A igreja não deixou a prática do dízimo como muitos cristãos falam hoje. Jesus mesmo ensina sobre o dízimo quando ele fala que os fariseus davam o dízimo até da hortelã e do cominho, mas não praticava a misericórdia. E Jesus fala para você não deixar de fazer essas coisas, a prática do dízimo, sem fazer essas, ou seja, sendo misericordioso e tudo mais. Então havia essa prática. Agora, é interessante que no Novo Testamento a entrega é até maior, porque eles entregaram tudo o que tinham e era assim que a igreja vivia, né? Mas é mais provável por causa disso, porque já havia essa prática geral entre o povo. Além do que, eles faziam as chamadas ofertas alçadas também, que eram ofertas específicas por uma situação específica, como teve aquela da fome na Judéia. Então os irmãos arrecadaram dinheiro de várias igrejas para poder suprir a fome ali na igreja da Judéia. Ainda uma pergunta, algumas igrejas exigem que se coloque o nome do envelope no dízimo. O que você acha, né? Querido, é uma questão de organização de igreja para igreja. Tem igrejas que colocam isso. A nossa mesmo tem lá o lugar para você colocar o nome, porque algumas pessoas se sentem bem colocando seu nome. Eu acho que é livre, não é? Mas veja bem, se nos nossos dias a gente faz tudo por transferência bancária, parece o nome de todo mundo do mesmo jeito. Então, eu não sei, se alguém usa isso para controlar a pessoa, aí é mancada. Mas às vezes é uma questão de administração pessoal, de administração da própria igreja. Eu não vejo problema. Varia de igreja para igreja e tem a ver com a administração. Anésio, quem administrava essa distribuição dos dízimos aos levitas e aos necessitados? O sacerdote. Cada lugar tinha um sacerdote. Lembra, o sacerdote era o fixo e o levita era o itinerante. Então, tanto que no texto fala que você vai levar o dízimo ao sacerdote. Então, o sacerdote que recebe aquilo, coloca diante do altar e depois era ele que fazia essa distribuição. Cláudia Freitas me fez uma pergunta muito interessante. Anésio, os levitas eram descendentes de Arão. Todos os descendentes se tornavam levitas? Como eles eram formados? Acompanhando os levitas mais experientes? Perfeita a tua pergunta, Cláudia. Você vai entender isso melhor um pouquinho mais adiante, quando eu vou explicar sobre um sacerdote, na época de Salomão, em que ele dá um exílio para esse sacerdote, ele faz com que esse sacerdote volte para a cidade dele e não saísse da cidade dele. Dentro daquela cidade, as cidades levitas, ali haviam as chamadas escolas sacerdotais. Eles aprendiam ali com os mais velhos, claro, aprendiam a ler, os meninos aprendiam a ler e escrever já nos textos bíblicos, isso anos mais tarde, tá? Não nesse período agora aqui, nos períodos posteriores. Isso se tornou prática dos judeus, inclusive muitos anos depois nas sinagogas. Decoravam diversos textos das escrituras e assim era passado de geração em geração. Essas escolas sacerdotais é de onde vinham a formação para esses homens. Muito boa a sua pergunta, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor lá quando nós estivermos estudando na passagem do governo de Davi para Salomão, porque ali eu preciso ampliar um pouquinho aquela história.
Alexandre Nalon, é uma afirmação, ele fala, pastor, há um texto bem claro sobre a troca de oferta por revelações em Miqueias 3:11. Infelizmente, vemos em muitas igrejas essa prática. Acredito que é falta de conhecer a Bíblia. É verdade, Nalon. Qualquer pessoa que revelação em torno de oferta, ou cura em torno de oferta, compra esse feijão aqui de R$1.000 que você vai ser curado, isso aí merece outra coisa. Não, isso aí não é Bíblia, não. Isso é sem vergonhice. Bom, o Cleiton diz também o seguinte, Anésio, hoje temos muitos pregadores itinerantes, temos base bíblica para essa função. Querido, a questão de pregador itinerante, eu acho que tem mais a ver com a formação religiosa dessa pessoa, ou seja, a formação daquele grupo em si. Você, por exemplo, não vai ver pregador itinerante na Carisma, não tem isso entre nós. Mas você vai ver muito pregador itinerante, por exemplo, dentro dos movimentos pentecostais. Você vê muito isso. Menos por exemplo, você não vê tanto pregador itinerante nos movimentos presbiteriano, batista, metodista, mas você vê na Assembleia de Deus, você vê em alguns movimentos neopentecostais. Os neopentecostais mais ainda, porque o cara faz lá um seminário qualquer, se torna pastor e sai por aí pregando e recolhe a oferta daquele dia para si. Tem um monte de camarada que faz isso. Mas você nota que é um costume que já existe na instituição. São as instituições que fazem isso. Que haviam pregadores itinerantes na época bíblica, haviam sim, os apóstolos eram assim, os apóstolos eram, inclusive financiados pela própria igreja. Paulo fala isso, que Pedro inclusive viajava com a esposa e a igreja que bancava isso, porque era importante que os apóstolos fossem de lugar a lugar, não é? Paulo pede, por exemplo, para a igreja dar o suporte para o Timóteo, que iria passar lá e ia para outro lugar, Zenas e tantas outras pessoas que são citadas ali nas cartas de Paulo, como esses que saíam de lugares em lugares pregando. Mas aí vai da estrutura e do momento que a igreja está vivendo, né? Então, essa é a situação. É claro que se você pega uma situação mais missionária, né, onde há campos, onde são novos na fé, novos iniciantes ali, então é necessário a igreja enviar pessoas para lá, se tornam de novo itinerantes. Não é bem o estilo de pregador itinerante que nós temos na igreja neopentecostal, mas de fato, tem aqui uma mistura. Enfim, cada igreja é que vai determinar a sua necessidade aí nessa questão. Silene Fersina, você fez uma pergunta aqui, um pouquinho difícil de compreender, eu vou ver se eu entendi. Diz assim, quando é mencionado que Deus escolheu um povo para a formação de uma nação, penso que a população que habitava em outros territórios, digo continentes, e sobre as lutas e guerras que levavam mortes, esse tipo de situação não era contrário à vontade de Deus? Aqui são duas perguntas. Primeiro, quando Deus escolheu um povo para a formação de uma nação, ele está dizendo que ele escolheu aquele povo para formar uma nação padrão, que Deus queria criar um padrão para as outras nações do mundo, e assim foi formado Israel. Israel foi formado de diversos povos, né, diversos agrupamentos de pessoas, além daquela a família de Abraão, Isaac, Jacó, José, além dessa família, você nota que vários outros povos se agregaram ali também, formando uma grande nação, uma nação forte, que se tornou um modelo no seu tempo, mas que ela perdeu isso. Hoje essa nação é a igreja deveria ser um modelo de casa, de família, de estrutura, de integridade, a igreja que é chamada por Deus para ser assim. Mas igual Israel, a igreja também está nos seus altos e baixos e muitas vezes se afastando dos caminhos do Senhor. Sobre lutas e guerras que levavam mortes, esse tipo de situação não era contrária à vontade de Deus? Sim, não tenha dúvida. Agora, essa questão você vai entender um pouquinho mais adiante nas nossas aulas, mas aí quase quando nós estivermos já explicando quando Jesus entra na história, que ele vai explicando que as pessoas tinham uma ideia errada sobre Deus. E porque eles tinham uma ideia errada sobre Deus, ao escreverem que teve uma guerra, então fala que Deus venceu os inimigos, que derrotou os inimigos e tudo mais. As guerras às vezes eram necessárias porque estão sendo invadidos, tem que se defender. O povo não era incitado a fazer guerra contra os outros, mas eles sim eram instruídos de como se defender das guerras, e nesse caso estabeleciam-se as guerras por essa razão. Não que isso fosse a vontade de Deus, isso não é com certeza. Tenha certeza disso, você está certa em dizer que essa não é a vontade de Deus. Eu tenho mais algumas outras perguntas aqui. Vou ser rápido aqui nelas. O Cleiton dizendo, Samuel não era da tribo de Levi, mas o Nazireu sim, exatamente. Samuel não era da tribo de Levi, ele era Nazireu.
E o nazireu era um voto que se fazia. Quando você percebia que Deus não estava usando o sacerdote, não estava usando tal, você fazia um voto. Nesse caso, foi o voto da mãe dele. A mãe dele que o consagrou dessa maneira. Da mesma maneira, você vê Sansão, né? Sansão não deixa o seu cabelo crescido, porque deixa o seu cabelo crescido, porque esse era o voto do nazireado. Sobre os nazireus, em outra ocasião, vamos ampliar mais esse estudo. O Vicente Fernandes, falando, Anésio, sem querer julgar, mas qual fator que você atribuiria de tantos filhos de pastores afastados do Evangelho hoje? Atualmente temos muitos irmãos nessa situação, infelizmente. Vicente, diversos. Às vezes a própria construção da família, às vezes situações de pastores que se distraem demais com o ministério e esquecem de edificar sua casa. Outras são escolhas pessoais, porque são pessoas, são seres humanos. Você pode instruir o seu filho, mas ele decide o caminho que ele vai seguir. Não considero isso culpa dos pais nesse caso. Outros sim, os pais que abandonam os filhos e esquecem dos filhos e não têm tempo com os filhos, por isso que os filhos se afastam. Enfim, os casos são diversos, queridos. Cabe a nós nos aproximar, cada caso é um caso, temos misericórdia, compaixão, se aproximar desses irmãos e ver se a família está saudável. Mais importante do que os filhos estarem na igreja é você ver se a família está saudável. Porque se a família está saudável, o evangelho continua sendo passado ali dentro daquela casa. Agora, se a família está em briga e em pé de guerra, que estejam todos dentro da igreja. Na verdade, estão todos fora. Então é importante a gente saber balancear isso aqui. Os demais aqui não teve tempo de lê-las, tá? Eu estou lendo e respondendo, então me desculpe se a resposta foi muito curta, é porque mandaram já tardiamente para mim e eu estou lendo agora e já respondendo. Herbert Souza, Anésio, como é que você entende a contribuição da carisma em meio a esse tempo nevrálgico da igreja? Querido, é um tempo realmente difícil que nós estamos passando. Eu acho que a igreja tem que se esforçar de ser modelo. Nós temos tentado isso. Não somos os melhores e nem nos consideramos modelo, por favor. Mas nós estamos tentando fazer a nossa parte. Sempre que nós encontramos alguma coisa nas Escrituras que precisamos mudar, nós mudamos. Nós sempre prezamos por isso, amor, graça, misericórdia, compaixão, mansidão, aquelas coisas que nós entendemos que são valores importantes do Evangelho. Então nós carregamos isso conosco e tentamos, através da pregação, do estudo da palavra, repassar isso a diversos irmãos. Esse é o nosso papel. Estamos aí para servir, é isso. Sandro Rodrigues, uma análise. Estou estudando o livro de Neemias, capítulo 5, sobre injustiça social, muito bom. Lá exemplifica essa relação da falta de ensino sobre a lei, tanto do explorador como do explorado. Faz sentido? Todo sentido, Sandro, todo sentido. A falta do ensino da lei gerou exatamente isso, a exploração e o explorado. Tem uma mensagem minha, Sandro, você consegue encontrá-la na internet, assim, Salmo 37, a Yanés Rodrigues. Nessa mensagem, eu trato do texto, quando esse texto, esse salmo foi escrito, é nessa época exato de Neemias, e chama-se assim, Salmo 37, confie, entregue-se e descanse. Ela foi em abril do ano passado, não, abril de 2018, foi essa mensagem. Então procure na internet, tem no nosso site, Salmo 37, confie, entregue-se e descanse, 15 de abril de 2018, eu examino o texto de Neemias capítulo 5 para fazer uma interpretação do Salmo 37. Vale a pena, tem tudo a ver com o que você falou. Gostei de você ter citado, tá bom? Obrigado, querido. Deixa eu continuar aqui, deixa eu me encontrar que eu abri várias telas e preciso... Aqui. Sebastião Peixoto, Samuel foi um líder do povo. Podemos entender que na época dele a convivência comunitária tão bonita de ter sido alcançada já estava no fim? Exatamente, Sebastião. Eu só não sei se é Sebastião ou Peixoto que fez essa pergunta, mas eu não sei se é Sebastião Peixoto o nome que está aqui. Tá, obrigado, me corrigiram que é Sebastião Peixoto, é que eu pensei que era um outro Peixoto, que é um outro irmão querido. Sebastião, querido, de fato, Samuel foi um excelente líder, o povo o amava de paixão,
mas o povo achava que não conseguiria ter um outro líder igual Samuel naquela estrutura. Então eles pediram uma estrutura igual dos outros povos e quiseram um outro rei. Foi aí a escolha de Saul. Mas essa é a próxima aula. Fica atento que a próxima aula nós vamos tratar desse assunto. Mas você está certo. Guto Miranda diz, graças a Deus por esse ensino maravilhoso, Deus abençoe sempre esse ministério. Anésio, poderia falar sobre quais eram as 7 grandes festas? Querido, minha memória agora, olha, as principais eram a Páscoa, eram 3, a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Estas eram as 3 principais. Aí as outras, eu realmente, os nomes de cor aqui eu não vou lembrar, mas eu fico te devendo isso, eu te passo depois no chat, tá bom? Eu te passo as outras festas depois. Tem as festas das primícias, tem várias festas que eles tinham, né? Eram os costumes deles, mas essas 3 eram as principais e maiores. Hélio Rodrigues Magalhães pergunta, Ana disse a Eli que não havia bebido vinho nem bebida fermentada. Qual seria esta bebida? E por ele ter perguntar, seria algo normal entre eles, mesmo ele sendo sacerdote? Hélio, 2 coisas aqui. Bom, primeiro, bebida fermentada já era muito conhecido naquele tempo. No Egito, por exemplo, usava-se cerveja para pagamento, por exemplo, das pessoas que trabalhavam nas construções das pirâmides, por exemplo. E olha que pirâmide, eu estou falando de 2600 a.C. Então, bebida fermentada era uma coisa muito comum. O vinho, em Israel, tenha certeza que era uma bebida comum, que era uma bebida, inclusive, não era bebida chique, né? Vinho era bebida popular, era normal o vinho em Israel. O que era proibido, mesmo entre os judeus e também na igreja cristã, é a embriaguez. Em nenhum momento da Bíblia ela proíbe a bebida. Tanto que os sacerdotes tomavam o vinho, Jesus tomou na ceia, não é? Paulo recomenda, inclusive, a Timóteo para não tomar só água, mas um pouco de vinho junto. Então você nota que era uma coisa caseira e comum. Mas embriaguez, isso não era permitido. Então ele briga com ela porque ela estava embriagada. Então não pode ser dado ao vinho, né? Não pode ser viciado ali no vinho. Era esse o problema que ele estava ali querendo corrigi-la. Mas ele estava errado, você sabe disso. A mulher estava orando, meu Deus do céu. Mas valeu, Hélio. Boa pergunta, querido. Mariana Sertório, paz do Senhor, pastor. Os judeus reconhecem a hipótese documentária? Sim, sim. Com exceção do seguinte, Mariana, tem os chamados judeus ortodoxos, que eles são quase que uma continuação do que a gente conhece na Bíblia como fariseus, tá? Quase que uma continuação. Os demais judeus, na sua maioria, inclusive, olham essa hipótese documentária dos textos das Escrituras Sagradas. Tenha certeza disso. Tem alguns historiadores que são especializados nessa área, em que eles narram bastante esses detalhes mais por parte dos judeus. Eu não sou um grande especialista no meio dos judeus, da religião judaica em si. Eu me detive dentro da religião cristã e no Antigo Testamento dentro de uma ótica documentária e uma ótica cristã. Mas até onde eu sei, tudo isso também era dado. Uma pergunta também que me chega aqui, Anésio, se os levitas também davam o dízimo? Sim, havia o chamado dízimo dos dízimos. Isso também era uma prática que havia. Isso veio do Dorival Braga, que me escreveu isso. Sim, havia o dízimo dos dízimos. Então, houve um momento em que os dízimos eram usados, especificamente para os levitas, que era o custo maior, e o dízimo dos dízimos era repassado para órfãos e viúvas, porque era um custo bem menor, que eram menos pessoas ali. Mas, sim, eles também davam. Simone Clemens Nóbrega, sobre o episódio relatado em Juízes 19, onde uma mulher levita foi assassinada por ele. Essa atitude teve alguma punição para ele como levita? Bom, a história tem, o que a gente sabe da história é o que está ali. Nós não sabemos nada além dessa história. É uma história horrenda, é uma história horrível, não é? É uma história, na verdade, pelo que eu me lembro da história, a mulher já estava morta e ele a esquartejou, né? A mulher morta, para mandar para cada canto das 12 tribos de Israel, para todo mundo ver aquela coisa horrenda que teve praticada pelos benjamitas. Mas
esse período é aquele período crítico, aquele período que eles estão querendo mostrar isso mesmo, as atrocidades que aconteceram em Israel, porque Israel se afastou de Deus. Então o texto, qualquer detalhe do texto é só você perceber que o autor, que está muitos anos depois, quer mostrar é o seguinte: olha o que aconteceu com um povo que se afastou de Deus. Então é esse o momento que estão tratando ali. Claudiane Rodrigues, estou amando as aulas. Quantas aulas são no total? Não sei. É verdade, não sei. Eu estou ensinando e não vou parar. Eu vou parar quando eu chegar em Apocalipse. Aí é que eu vou parar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, queridos. Um beijo para todos vocês.